Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vamos comentar, vamos falar um pouco sobre subsídios, Vou analisar então essa notícia que diz: subsídios do setor ultrapassam os 40,9 bilhões de reais em 2024. Para 2025, a proposta de orçamento da CDE prevê 40,6 bilhões, um aumento de 9,2% em relação aos 37,2 bilhões de 2024. Ou seja, basicamente vão aumentar os subsídios. Bom, existe uma ferramenta no site da ANEEL que se chama subsidiômetro. Então vamos dar uma olhada no valor dos subsídios. Pronto, estamos no site da ANEEL. Essa aqui é a ferramenta chamada de subsidiômetro, E aqui ele fica mostrando, então, os valores, quais são os maiores subsídios, os valores subsidiados, então. Bom, então, olha só, em primeiro lugar tem fonte incentivada, E depois vem a geração distribuída, A questão toda é a seguinte: faz sentido esse subsídio, sim ou não? E por que deveríamos subsidiar, Então, eu vou tentar explicar aqui para vocês, Então, vamos lá. Primeiro, qual a ideia de um subsídio, Bom, existem subsídios que a função deles justamente é transferir, digamos, renda, Então, por exemplo, a tarifa social, Se você quer ajudar pessoas para que elas possam pagar um pouco menos na tarifa de energia delas, Uma das formas é subsidiando a tarifa. Então, existe, recursos da CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, onde então você paga esse encargo setorial dentro da TUSD, dentro da TE. Esse saldo então é utilizado para subsidiar a tarifa social. Esse tipo de subsídio faz sentido? Faz sentido, porque as pessoas estão numa situação financeira complicada, a ideia é ajudar a pessoa a sair desse problema, então subsidiar a fatura de energia não é um problema. Bom, outra forma de subsídio é quando você quer, por exemplo, acelerar alguma questão no mercado, Então, por exemplo, subsidiar um tipo de fonte de energia, por exemplo, a fonte de energia solar, eólica, biomassa, Mas por que eu precisaria subsidiar, certo? Bom, o que acontece é o seguinte, pessoal, vamos olhar os preços, de comercialização de energia para fontes convencionais e as fontes renováveis para vocês entenderem a diferença de preço. Pronto. Então, pessoal, estamos aqui na curva forward, que é a curva de preços futuros da energia, Só para contextualizar, quem nunca assistiu um vídeo meu explicando essa curva, basicamente o que eles fazem é pegar todos os preços que foram registrados, até vou mostrar aqui no site porque fica mais fácil. Pronto, aqui embaixo. Ó. Olha só, metodologia, Então, ó, média ponderada dos negócios fechados, com validação de quantidade e volume mínimo. Ou seja, todo mundo que negociou, basicamente, através do BBCE, que é o Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia, Então, esses preços foram registrados e isso cria uma curva futura de preços, Só para explicar, contextualizando rapidamente aqui, Tem outros vídeos aqui no canal onde eu falo sobre essa curva. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: quando olhamos os preços da energia convencional, então estamos olhando aqui, ó, Sudeste convencional, Os preços eles não chegam a R$ 180 no seu auge, E olhando aqui, digamos, uma média, pegando aqui essa média, digamos, temos aqui, ó, R$ 160, Então, mesmo olhando, o platô mais alto, depois, claro, desse pico aqui, ainda assim é um valor de R$ 160. Olha o que acontece quando eu coloco, por exemplo, a energia incentivada. Ó, incentivada, 50%. Ela é mais cara, ela ultrapassa os R$ 200 aqui por megawatt-hora, E o platô, digamos, esse primeiro platô, que seria o platô mais longevo, o mais duradouro aqui, seria na faixa aí de 180, Vamos colocar arredondando aqui, R$ 180. Em resumo, a energia limpa e renovável, ela é mais cara. Então, por que existe
o subsídio chamado fonte incentivada, né? E como é que ele funciona? Basicamente, você ganha um desconto no fio, então é um desconto na demanda contratada, né? Isso para grupo A, né? Não tem no grupo B, né? Então você ganha um desconto na demanda contratada e também no horário ponta, né? Então você tem o desconto na TUS de potência e na TUS de energia no horário ponta para aqueles que são tarifados pelo grupo A, né? Através, né, do subgrupo A, né? Então o que acaba acontecendo aqui é o seguinte, né? Se não tivesse um incentivo, basicamente, né, as pessoas escolheriam naturalmente comprar a energia convencional. Então, lá nos anos 2000, basicamente de 2002 a 2003, né, a ideia era vamos criar subsídios, né, justamente para acelerar a entrada das renováveis. Então começou lá com biomassa, com as eólicas, depois entraram as fotovoltaicas, né? Então basicamente é isso, né? Ou seja, existe um saldo, digamos assim, na CDE, né? Mas vamos entender como funciona esse encargo, né? Para vocês entenderem por que o preço, né, acaba refletindo aqui, ou seja, por que fica mais caro, ao mesmo tempo você tem esse desconto no fio. Vamos entender olhando lá para o Proret. Pronto, estamos aqui no Proret, eu vou explicar a partir daqui e aí depois eu volto nos preços, eu acho que vai fazer mais sentido no vídeo, tá? Então vamos lá, estrutura tarifária, módulo 7, ó, estrutura tarifária das distribuidoras, aí vamos para o submódulo 7.1, e aí vamos aqui versão 2.8 vigente, vamos agora dar um zoom aqui, e vamos primeiro no custo do fio, que é a TUSD, né? Pronto, então, vamos dar mais um zoom aqui. Pronto. Então temos aqui, né, a TUSD, então, vamos colocar aqui, pronto, é a tarifa pelo uso do sistema de distribuição, que é o custo do fio, né? Basicamente é o custo de transporte, então o fio A e o fio B. O que é o fio A, né? O fio A é tudo que é externo, então basicamente a rede básica, que é o sistema interligado nacional, as redes de fronteira, né, que conectam a Argentina, Paraguai, Uruguai, também conectam agora a Venezuela, né? Então as linhas também de conexão agora com a Bolívia. Então basicamente o custo de linhas na fronteira, a CUSD, que são os contratos pelo uso do sistema de distribuição, basicamente é um custo contratual, né? Aqui os contratos de demanda, então conexão entre distribuidoras, conexão entre as empresas de transmissão e distribuição. Então isso é o fio A. O que é o fio B? O fio B é todo o custo da rede de distribuição, ou seja, é a rede da distribuidora, é o custo interno dela. É quanto custa, por exemplo, pagar, por exemplo, um eletricista para ficar à disposição para fazer a manutenção na rede de baixa e média tensão, é o custo, né, do combustível do carro desse eletricista, é o custo basicamente operacional da coisa como um todo, o custo de patrimônio é o custo para manter a rede da distribuidora. Esse é o custo do fio. Só que reparem que tem coisas aqui penduradas, né? Nós temos, por exemplo, as perdas, temos os encargos e temos os outros aqui, que são outros custos, né? Na parte dos encargos, nós temos aqui, ó, a CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, que basicamente subsidia qualquer coisa, inclusive subsidia até mesmo outros subsídios, né? E temos a CDE Contas, né? Então, veja, 100% de todo o mercado, não importa se você é consumidor cativo ou livre, quando você paga a TUSD, você está pagando dois encargos da CDE, ou seja, você está alocando recursos financeiros para essa conta. Mas tem outros também. Por exemplo, quando você paga a tarifa de energia, aqui, ó, quando você paga a TE, que é a tarifa de energia, você de novo está pagando a CDE, mas agora tem um ponto importante. Esse aqui é só o mercado cativo. Tá? O mercado livre não tem CDE, né? Desculpa, não tem TE, não tem tarifa de energia. CDE tem. Então aqui tem, ó, a TE-CDE, que é para subsidiar a tarifa social, por exemplo, né? Então, algumas pessoas do mercado cativo pagam um pouco mais na energia para subsidiar a tarifa social, né? Aí temos também a CDE ELET, que aí seria
uma abreviação para eletrificação. Ou seja, estamos subsidiando redes basicamente em áreas rurais, né? Em áreas que a densidade de clientes é muito pequena, então não se justifica você colocar uma rede ali. Tá? Simplificando um pouco, imagina que você quer construir 20 quilômetros de rede de transmissão ou distribuição de energia. Se você tem uma densidade de, por exemplo, 1.000 clientes para cada quilômetro, você vai viabilizar essa rede, né? Agora, se você tem uma densidade de 1 cliente a cada quilômetro, essa rede não vai viabilizar. Por quê? Porque ela tem um custo de manutenção e, basicamente, as pessoas, mesmo pagando em dia, você não consegue viabilizar uma rede ali. Então, ninguém investe nisso. Então, o subsídio é para subsidiar, basicamente, o custo de implementação e depois manter, né, essa rede existindo ali. Então, basicamente, quando você paga esse encargo, você está subsidiando isso, né? Se funciona ou não, eu já comentei em outros vídeos, né? A minha opinião é que não funciona, você vai encarecendo cada vez mais o sistema porque você está colocando redes, né, em locais ali que a densidade de conectados ou futuros conectados ela é muito pequena. Muitos falam, não, mas aí você vai levar desenvolvimento, né? Futuramente teremos novos conectados. Bom, é uma probabilidade que teremos novos conectados, então existe também uma probabilidade de não ter o número, né, suficiente de conectados, né? Tudo depende do estudo que fizeram ali, né? Mas vamos lá. E aí temos a CDE-GD, ou seja, aí vem o ponto. Olha só que interessante. Se você está no mercado livre de energia, né, quando você compra e vende a energia, você também paga encargos setoriais, mas eles são mais pontuais, né? Basicamente o ESS, o EER, você paga Proinfa, né? Outros encargos também, mas esse aqui você não paga, né? O CDE-GD você não paga, tá? Então, quem está no mercado cativo, né, o consumidor, que ele não tem, né, o sistema fotovoltaico, quando ele paga a fatura de energia dele, né, ou seja, quando ele paga aqui a parte da TE, ele está subsidiando custos da GD. Tá? Isso aqui é preto no branco, né? Tá aqui, não é uma questão de opinião, o custo ele está ali, ele existe. Né? Bom, então, o que acaba acontecendo? Quando uma pessoa ela pensa assim, poxa, a minha fatura está muito cara, né? Vou instalar também o sistema de geração própria, né? E aí ela opta ali pelo sistema fotovoltaico e faz a instalação. A fatura de energia dela diminui, né? Porque ela está produzindo a energia, basicamente ela vai passar a pagar um valor menor agora, né? Só que se esse valor absoluto ele diminui, né? Se antes ela pagava R$ 500 e agora ela paga R$ 100, então a proporção, né? Ou seja, a parte do encargo de CDE-GD diminuiu. Só que ela é mais uma participante da GD, então o encargo precisa subsidiar ela mesma, né? Ou seja, você cria agora aqui um problema, porque quanto mais pessoas instalam, menos arrecadação você tem para esse encargo aqui. Então vejam que não é saudável esse tipo de subsídio, né? E a parte da energia incentivada, nós também temos, né? Bom, o que acontece então? Os recursos da CDE, né, que você paga no fio, que você paga na TE, vão todos para a CDE, que é a conta de desenvolvimento energético. Né? Quem está no mercado livre de energia, como é que funciona o subsídio dele então? Vamos voltar agora lá para os preços para vocês entenderem. Pronto, voltamos aqui. Então, olha só. Quem está no mercado livre de energia, vamos supor que ele quer comprar energia nessa data aqui, ó, mais ou menos maio de 2025. Então ele faz cotações e o preço médio está lá, R$ 200, né, o megawatt-hora da energia incentivada. Aí ele olha no mesmo período, né, vamos supor que ele vai iniciar um contrato em maio lá de 2025 no mesmo período. Eu estou pegando essa data, pessoal, porque é o valor mais alto, tá? Só para ter uma referência, né? Bom, então vamos trocar aqui. Vamos colocar agora a convencional. Pronto. Então, na convencional, ele está um pouquinho embaixo aqui. Ó. Seria algo como R$ 170 aqui. Deixa eu colocar o mouse em cima que eu consigo pegar. Ó, R$ 174. Então, vamos colocar aqui. Ó, R$ 174 aqui. Esse aqui é esse platô aqui, né, que é o mesmo período de maio de 2025. Ele vai escolher, então,
comprar a energia mais barata de R$ 174, lembrando que é um preço médio, né? Ou ele vai escolher lá o preço médio de 200. É lógico que ele vai querer o de 174, que é o convencional, certo? Só que aí entra a questão do incentivo. Se ele escolhe o de 200, que é mais caro, ele percebe o desconto na TUSD e ele percebe o desconto no horário ponta. Então, o custo com a distribuidora de energia fica menor. E aí o custo global da fatura fica mais barato. Ou seja, para o mercado livre de energia, você não tem diferença ou incentivo na questão de viabilidade da economia. A economia ele vai ter, não tem diferença. Por quê? Porque ele vai negociar o preço mais barato da energia. Mas ele acaba optando em comprar a energia incentivada e renovável porque justamente ele percebe uma economia global maior. Se não tivesse o subsídio, ele perceberia uma economia, talvez não tão grande, mas ele perceberia uma economia. Até porque, se não tivesse a incentivada, pela lógica de mercado, né, você teria mais competição na convencional, porque ela seria basicamente a única forma de ofertar. Então, quem está ofertando renovável hoje provavelmente estaria ofertando a convencional, né? Você tem mais oferta de um tipo de produto, né? Se você tem mais oferta de incentivada, os investidores deixaram de investir em usinas convencionais, né? Hidráulica, gás, né? As termoelétricas, né? Por exemplo, né? Para investir então em renovável, certo? Ou seja, você tem menos oferta de uma e mais da outra, né? Então, na lógica de mercado é a seguinte, né? O governo imagina o quê? Bom, comprar energia eles vão, né? Precisa de energia, não tem jeito. No ambiente livre, ele escolhe o preço. Então, não tem como a gente subsidiar no preço. Vamos subsidiar o fio, que aí, por sua vez, mesmo o preço da energia sendo mais caro, o custo global vai ficar menor, as pessoas vão optar por uma matriz mais limpa, né? Ou seja, vão optar por comprar energia incentivada. Então, reparem o seguinte, a grande mágica do mercado livre de energia é que você pode escolher o fornecedor. Então, você escolhe o mais barato. Então, se não tem o incentivo, você simplesmente iria escolher o mais barato dentro das opções ali, sem o incentivo, só isso, né? Mas como existe o incentivo, você aceita pagar um pouco mais, né? Aceita pagar lá os R$ 200, por exemplo, que é o preço médio. Estamos olhando médias reais de preços aqui, né? Você aceita pagar aquele volume, aquele valor de preço, né? Porque justamente você tem economia no custo global com a distribuidora. Essa economia ela é maior? Geralmente ela é maior sim, tá? Mas não é isso que mantém o mercado livre de energia. E detalhe, né? Veja que o contrário não faria sentido. Imagina você extinguir o mercado livre e deixar só o mercado cativo. Aí todo mundo ia pagar o preço que a ANEEL decide, né? Ou seja, não faz sentido isso. Por quê? Porque todos os outros mercados, né? O mercado de alimentos, o mercado automotivo, o mercado de qualquer coisa que você imaginar, eles são mercados livres, certo? Por que o mercado de energia precisa ser diferente, né? Então, o certo é chamar de mercado de energia e não de mercado livre de energia, né? Ou seja, é um mercado verdadeiro que você negocia preços, né? Você sente ali o fluxo das coisas, né? E no ambiente cativo, você tem ali um problema, né? Porque quem define a tarifa é a ANEEL. Aí depois ela subsidia a própria tarifa que ela colocou. Não faz sentido isso, né? Se você parar a pensar, como é que ela faz isso? Ela coloca uma tarifa de energia. Vamos voltar ali para vocês entenderem o raciocínio. Pronto, vamos raciocinar como a ANEEL faz, né? Vamos pensar o seguinte: aqui é a tarifa de energia. Então, é só a ATE, né? Vamos esquecer a TUSD. Então o preço da energia vai ser R$ 250. Aí a ANEEL decidiu, por exemplo, esse valor, certo? Só que esse valor aqui, ele está incorporando, né, todos esses encargos aqui, né? Aí você pensa assim, se o preço é 250 e dentro desse preço eu estou subsidiando quem produz a energia, aí eu, né, pagando esse preço aqui, vamos supor que eu acho isso muito caro, decido investir, por exemplo, em geração própria, a minha fatura de energia diminui, né? Eu passo a pagar um valor menor, e aí o que acaba acontecendo? Eu passo a contribuir menos ainda com
a tarifa, né, com o encargo de CDE-GD, certo? Como é que ela vai resolver esse problema? O que a ANEEL faz? O ano que vem a gente aumenta a tarifa. Aí eles aumentam lá, por exemplo, né, ao invés de R$ 250 o megawatt-hora, agora vai passar a ser R$ 270. Ficou mais caro a energia agora, né? A tarifa de energia está mais cara, né? Então o meu custo global na minha fatura de energia ficou mais caro. Então eu vou investir em geração distribuída, né? Agora eu estou mais motivado ainda a gerar minha própria energia, certo? Aí eu vou lá e invisto nisso, minha fatura realmente diminui, certo? Porque funciona, a tecnologia funciona, né? E aí pronto, aí eu passei a pagar menos na minha tarifa, certo? No meu custo global lá com a minha tarifa de energia, né? Aí vira o ano, eu tenho que ser subsidiado, né? Ou seja, aí eu preciso de mais recursos aqui. Como é que a ANEEL faz? Aí ela vai lá e aumenta a tarifa para R$ 280, por exemplo. Opa, R$ 280, por exemplo, por megawatt-hora. Então é um ciclo que não tem lógica nenhuma, porque a ANEEL, ela colocou o encargo, olha só, ela colocou o encargo que subsidia a AGD dentro da TE. Só que aí, quando a tarifa de energia fica mais cara, qual que é a motivação principal de todo mundo? Estou no grupo B, eu não tenho acesso ao mercado livre de energia, só posso, né, instalar a geração própria, aí a pessoa instala a geração própria, diminui realmente, né, ela tem uma economia de energia, só que agora é menos dinheiro, né, proporcionalmente, se ela pagava 500 e ela paga 100, agora, se antes era 1% de 500, agora é 1% de 100, né? Mas tem que subsidiar mais uma pessoa, né? O que vai acontecer no outro ano? A ANEEL fica aumentando e aumentando e aumentando o preço da tarifa de energia, né? Ou seja, em algum momento isso aqui não vai fazer sentido mais, ou seja, ou a ANEEL vai dizer, bom, vou parar de subsidiar, né? Só que quando ela parar de subsidiar, aí a GD deixa de ser viável, né? Por que a GD tem viabilidade hoje? Porque a pessoa só tem uma opção, ou ela gera a própria energia, ou ela paga o preço que a distribuidora cobra, que quem define é a ANEEL, né? Então, se você abre para o mercado livre de energia, agora você tem todos os geradores competindo. Então, a pessoa ela vai primeiro olhar para o mercado, né? Qual a opção que eu tenho hoje? Eu posso comprar agora de qualquer gerador. Bom, então eu vou analisar isso antes, né? Depois eu vejo se faz sentido gerar minha própria energia. E como em qualquer mercado, ou seja, assim como você não investe em maquinário para produzir seus próprios sapatos, assim como você não investe em maquinário para plantar sua própria comida na sua própria casa, né? Ou seja, você vai no mercado e compra. Por quê? Porque a lógica de mercado é produção em volumes grandes, né, em escala grande, associado a uma boa logística de entrega, você tem o produto mais barato do que se você fosse produzir você mesmo. Então você compra o sapato na loja, você não fabrica seu próprio sapato, né? Você compra então o seu alimento no supermercado, fazendo aquela brincadeira que eu faço, né? Você não cria uma vaca num apartamento para simplesmente economizar no preço do leite, né? É mais barato comprar a caixinha de leite lá no supermercado, né? E no mercado de energia é a mesma coisa, só que as pessoas não têm opções hoje, né? A pessoa está presa no grupo B, no mercado cativo. Então, ou ela compra da distribuidora, que tem essa loucura no preço aqui, né? Porque eu estou brincando só com a CDE-GD, né? Tem os outros encargos também, porque todos esses encargos aqui eles sobem, né? Nenhum fica mais barato com o tempo, certo? Então, você precisa subsidiar cada vez mais, subsidiar cada vez mais. Então, vamos voltar lá no subsidiômetro. Pronto, então olha só, são 40 bilhões para subsidiar esse ano? São. Só que se a gente não resolver isso aqui, o ano que vem é 41, depois é 42, ou seja, essa conta nunca vai diminuir. Todo ano vai precisar de mais subsídios. Por quê? Porque você colocou o subsídio dentro da própria conta que você pretende reduzir com a solução de mercado, né? Em resumo, a pessoa está presa no mercado cativo, ela não tem opções de fornecedores de energia, o único fornecedor dela é a distribuidora. Qual que é a opção que sobrou? Gerar a própria energia. Aí ela opta por geração distribuída, faz a instalação, percebe que realmente economizou, né, porque diminui o volume que ela demanda agora da distribuidora. A distribuidora, você tem uma diminuição
no valor absoluto, né? Se antes a pessoa pagava 500, agora paga 100. Se antes a CD era 1% de 500, agora é 1% de 100. O que acaba acontecendo? No ano que vem você tem mais pessoas para subsidiar e menos pessoas subsidiando. Então você tem que aumentar a tarifa. Aumentou a tarifa, começa todo o problema de novo, ou seja, isso aqui não tem como acabar de um jeito bom, não tem como funcionar isso aqui, né? Então, estamos chegando naquele momento em que, se eles abrirem o mercado livre de energia, basicamente você vai ter um problema na geração distribuída. Por quê? Porque hoje, como é que você vende GD? Você fala assim, economize aqui, porque você gera, né, o custo de geração, o custo de você produzir a própria energia é menor do que comprar da distribuidora. Só que quando você coloca agora a referência no mercado, não funciona. Não funciona você falar, é mais barato você produzir a própria energia do que você comprar em um ambiente livre. Não tem como isso funcionar, porque do outro lado tem investidores investindo em usinas que têm tamanhos ali diversos, e essas usinas eles conseguem produzir em escala num custo muito mais barato do que você produziria do seu telhado na sua casa. Então você tem uma retração de mercado. Lembrando, se a GD ela é subsidiada, é lógico que se você tira o subsídio, ela não vai mais parecer tão atraente, né? Ou seja, ela simplesmente vai mostrar o custo real que ela tem, simples assim, né? Então, isso aqui serve de alerta, né? Os subsídios, eles podem ter feito esse mercado crescer, podem ter aquecido o mercado, só que agora, do jeito que está, talvez tenhamos uma retração, né? Por quê? As pessoas tendo opções, elas vão optar em comprar a energia sem fazer investimento, ou seja, pagar o valor mais barato possível, né? Vão escolher fornecedores, e do outro lado você tem, né, basicamente uma inviabilidade, porque o preço que você vende a energia não faz sentido você construir uma usina pequenininha solar, né? Você tem que investir numa usina um pouco maior. Então agora os investidores, né, não são mais as pessoas, não são mais as residências, são agora investidores pensando em usinas de um porte um pouquinho maior. Fazendo as contas, né, a gente percebe que usinas de 5 megawatts para frente, essas se pagam bem, elas funcionam, né? Ou seja, o custo de produção é baixo, você consegue vender a energia por um valor competitivo de mercado, né? Do outro lado, se você tem uma usina de 75 kW, não dá para competir, porque você vai precisar vender um volume pequeno de energia e num preço muito maior do que é praticado no mercado, né? Como se fosse uma energia artesanal, né? Ou seja, você está produzindo um produto em volume pequeno num preço alto, né? Quando a pessoa tem à disposição dela comprar de uma fonte maior. Então, só mostrando aqui os números para vocês, né? Não dá, né? Não tem como subsídios durarem para sempre, até porque são subsídios que já cumpriram a sua função. Veja, a função do subsídio, por exemplo, da fonte incentivada, era mudar a matriz para uma matriz mais limpa. E isso já aconteceu. 88% da matriz elétrica do Brasil, né, segundo dados da própria ANEEL, já são fontes renováveis, né? Não são limpas e renováveis, mas já são renováveis, né? Então você já cumpriu essa parte, né? Você já proliferou as usinas, digamos assim, que tem um impacto ambiental menor, né? Depois, a geração distribuída, ela já cresceu, já tem um tamanho considerável. Não sei se já é suficiente para parar o subsídio ou se de repente pode ser subsidiado mais um tempo, mas a questão é que em algum momento ela vai atingir o limite de mercado e aí as coisas têm que acontecer naturais, né? Ou seja, tanto o mercado livre de energia tem que saber viver sem o subsídio, tanto, né, a GD tem que sobreviver sozinha, sem subsídios. As duas coisas precisam acontecer, né? Outro subsídio que aparece aqui também é a CCC. Aqui a CCC nós estamos subsidiando basicamente o custo do combustível e das redes de distribuição do norte do país. Por quê? Porque a região norte, pessoal, a densidade de pessoas por quilômetro de rede é menor. Então é muito mais caro você manter cada quilômetro de rede elétrica que existe ali, né? Então é muito mais fácil você subsidiar para que lá realmente se desenvolva
Só que assim, esse desenvolvimento pode levar décadas para acontecer e talvez não acontecer, né? E pode talvez acontecer rápido, tudo vai depender agora de outros contextos, né? Contexto político, contexto tecnológico, né? Então é uma aposta de mercado também, não dá. Talvez a rede tenha que ser subsidiada por mais 100 anos, vai saber. Talvez 10 anos já resolva. Então, como é que vamos saber? Aí, só testando na prática, né? Depois, a outra é a tarifa social. A tarifa social, ao meu ver, não tem nenhum problema, né? Ou seja, eu aceito pagar um pouco mais para que outras pessoas que não tenham condição possam pagar um pouco menos, né? Esse tipo de tarifa faz sentido porque isso ajuda aquela família, né, aquelas pessoas a saírem daquela condição econômica ruim e depois elas voltam então a pagar uma tarifa normal. Então esse tipo de subsídio, né, por mim não tem problema. Só que tem outros subsídios, por exemplo, ó, irrigação e aquicultura. Ah, Josemar, mas se não subsidiar a irrigação, fica mais cara a comida. Mas então, eu estou pagando mais caro na energia ou eu pago mais caro na comida? Então, é trocar 6 por meia dúzia, né? Ou seja, eu acho que não é necessário subsidiar a irrigação, mas não sou especialista em agronegócio, né? Então, deixo isso aqui para os especialistas, né? Outra questão que eles chamam é a universalização, né, que é basicamente levar a rede elétrica para toda parte, né? Isso aqui, pessoal, ao meu ver, é um problemaço, um problema gigante. Eu não sei como é que especialistas do setor aceitam isso aqui. É um cálculo muito simples, né? Se você leva a rede elétrica para toda a parte, mesmo para regiões que não tem uma densidade de clientes que se pague, né, que faça a rede ser, digamos assim, sustentável, né, você vai criar um custo permanente. E aí o custo do fio fica caro para sempre, né, porque você, uma vez que levou a rede, não pode desfazer isso, né. Bom, não vou comentar os outros aqui, mas é a mesma lógica, né? Água, esgoto e saneamento, a questão rural, é a mesma lógica, né? Mas é isso. Então, o vídeo ficou bem longo, né? Eu vou encerrando por aqui, né? Para quem assistiu até o final, obrigado, né? Porque 32 minutos de gravação foi bastante. E é isso, pessoal. Então, um grande abraço a todos, até nosso próximo vídeo aqui no canal e vamos lá.